Políticos de Catanduva já começam a se movimentar para eleições municipais. Câmara promulga aumento salarial de agentes políticos. Acidente deixa uma pessoa morta e outras 3 feridas na rodovia Armando Salles de Oliveira. Olá, boa noite. Ainda falta um pouco mais de um ano para as eleições municipais de Catanduva, mas os bastidores da política já estão bastante movimentados. Desta vez, a novidade é a possível dobradinha de Marquinhos Ferreira, do PT, atual presidente da Câmara dos Vereadores, e Maurício Gouveia, do PSDB, que poderão disputar juntos pela Prefeitura em 2024. Ambos têm feito no Legislativo um trabalho de oposição ao governo Padre Osvaldo. Procurado pelo Conecta, Marquinhos Ferreira, do PT, preferiu não se pronunciar sobre o assunto, alegando que nenhuma decisão foi conversada e tomada pelo partido. Já Maurício Gouveia, do PSDB, também procurado, disse que a possibilidade existe, mas todas as conversas estarão muito embrionárias, muito iniciais e nada está decidido. Em paralelo ao assunto, o presidente do Diretório Municipal do PSDB de Catanduva, Vitor Daltin, emitiu uma nota pelo partido a respeito das próximas eleições municipais, que iremos ler agora na íntegra. Abre aspas. O PSDB vai trabalhar por um projeto vencedor e de destaque, assim como vem participando das eleições municipais nos últimos 20 anos, sempre com candidatos competitivos e vitórias importantes que colaboraram muito para o avanço da cidade, a exemplo do governo do ex-prefeito Geraldo Vignoli, com índices de desenvolvimento históricos atingidos, ao lado da nossa bancada de vereadores, da militância e daqueles filiados que foram candidatos na última eleição. Vamos dialogar e construir um entendimento de unidade para fortalecer o partido na eleição e, desde já, considerando o grande vereador Maurício Gouveia, que se colocou à disposição da legenda e reúne todas as qualidades e condições para ser candidato a prefeito. Fecha aspas. Foram promulgadas pela Câmara de Catanduva as 2 leis que fixam os novos valores dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores para a próxima legislatura, que se inicia em 2025. Elas são aquelas leis que geraram revoltas por parte da população e foram publicadas no Diário Oficial do município na última quarta-feira, dia 7 de junho. De acordo com a lei, os políticos que assumirem na próxima gestão receberão os seguintes valores: prefeito, R$ 22.000, vice-prefeito, R$ 11.000, secretários, R$ 15.000 e vereadores, R$ 16.503,19. A aprovação desses reajustes foi feita pela Câmara na sessão do dia 9 de maio, sem divulgação prévia de que os projetos estavam na pauta, nem qualquer tipo de discussão pública. E também nesta semana, a Câmara aprovou o projeto de lei apresentado pelo prefeito Padre Osvaldo, que aumenta a contribuição patronal da Prefeitura ao IPMC, referente ao plano de saúde dos funcionários. Com isso, o repasse subirá de 7% para 8% para cada beneficiário do plano, seja servidor ativo, inativo ou pensionista. Vale reforçar que nos moldes atuais, a administração faz o repasse relativo apenas aos trabalhadores da ativa. A novidade fará com que os aposentados não tenham mais que contribuir, colocando fim também às ações judiciais contra a cobrança. O órgão especial do Colégio de Procuradores aprovou por unanimidade na última quarta-feira a proposta da Procuradoria-Geral de Justiça para a implementação das promotorias regionais do meio ambiente.
A atuação de cada uma das promotorias será definida pelos limites das bacias hidrográficas, reproduzindo a mesma lógica que serviu para a implementação dos núcleos do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente no estado de São Paulo. As promotorias de justiça regionais do meio ambiente contarão com no mínimo 2 cargos de entrância final, além de terem atribuição regional civil e criminal em matéria de meio ambiente. No âmbito civil, quando o tema ou fato investigado apresentar dimensão regional na área de sua atuação, delimitada pelas bacias hidrográficas, e no âmbito criminal, quando se trata de crime ou contravenção penal ambiental, cujo fato já esteja sendo apurado. Catanduva está presente na Promotoria de Justiça Regional do Meio Ambiente do Turvo Grande, junto a outras cidades da região, como Ariranha, Cardoso e Ibirá. Fique agora com o quadro Cultura e Arte com Rafael Beck. Olá, Natália. Oi, Marcos. Olha, nós estamos com um final de semana para lá de movimentado, hein? Temos rodeio na cidade, né? O Catanduva Rodeio Festival. Na sexta-feira tem um show com César Minotti e Fabiano. E depois, para finalizar o rodeio, o show com Hugo e Guilherme. Então, você já deve estar acompanhando aí as movimentações do rodeio. Tem um Instagram. E se você não comprou ainda sua permanente, se é que dá tempo, corre lá, fala pelo Instagram do rodeio que dá tempo, talvez, de você conseguir aí algum ingresso para o rodeio. Mas, para você que não curte tanto o rodeio ou que não conseguir o seu ingresso, tem estreia no cinema. Essa semana, um blockbuster que vai estrear é o novo filme da franquia Transformers. Os Autobots, mais uma vez, nesse quinto filme da franquia Transformers, vão tentar defender a Terra de uma grande ameaça. Esses filmes são bem conhecidos pelas cenas de ação, robôs gigantes brigando e muitas explosões, mas a crítica tem falado que esse filme tem um pouquinho mais de carga dramática. Então, para você que gosta de cena de ação, para você que gosta de ver carro se transformar em robô e principalmente que acompanhou a franquia da série animada dos anos 90, dizem que vai ter muita referência e uma proximidade bem grande com o desenho lá dos anos 90. Então, se você gosta, vai no cinema ver Transformers. E continuam alguns filmes também em cartaz, como A Pequena Sereia, 10º filme, né, dos Velozes e Furiosos, e também o Homem-Aranha através do Aranhaverso, essa animação que eu fui assistir e eu amei. Leve suas crianças, eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, vamos para a parte de contação de história. Sesc Catanduva, às 3 da tarde no sábado, eu estarei lá, junto com o meu amigo Lucas Alves, contando história para as crianças. As histórias para Miguelins. O que é Histórias para Miguelins? São histórias baseadas no universo do Guimarães Rosa, o grande escritor mineiro, que vão estar sendo contadas no Sesc Catanduva todo sábado às 3h30 da tarde. É gratuito, é no espaço de brincar, a molecada pode brincar à vontade e ainda consumir arte e cultura e de uma maneira lúdica, simples e que vão adorar. Eu tenho certeza que as crianças vão gostar desse espaço. É um espaço para ser aproveitado para papais, mamães, titios, titias, avós e crianças. No Sesc Catanduva às 3h30 da tarde. Também no Sesc Catanduva, às 10h30 da manhã, tem um espetáculo para lá de especial. E o espetáculo dessa semana, que acontece tradicionalmente aos domingos às 10h30 da manhã, é o espetáculo Caruru. Todo o espetáculo desse mês é voltado para a programação do Sesc especial, que chama Regionalidades. É uma programação especial para a cultura popular brasileira, principalmente para as nossas regiões sertanejas, com essa carga cultural e que o Sesc preparou com muito carinho para todo mundo. Então, vai lá no Instagram do Sesc, dá uma conferida, lá tem o link com o caderno de programação e é imperdível. Muito importante dizer, você não precisa ser sócio do Sesc, o Sesc não funciona mais
como um clube. Para algumas atividades você tem que ter a credencial, como a piscina e a academia e algumas outras, mas os espetáculos de teatro, de dança, os shows, as músicas, geralmente são gratuitas. Fiquem atentos a isso, as oficinas também, fiquem atentos a isso e levem suas crianças para o Sesc, porque muita coisa é gratuita, é só você querer. Eu vou ficando por aqui, Natália, Marcos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Será realizado neste sábado, dia 10, um plantão de vacinação contra a Covid e a influenza na Secretaria de Saúde de Catanduva. A vacina contra a gripe estará disponível para toda a população a partir dos 6 meses de vida. Já a respeito do imunizante contra a Covid-19, é necessário respeitar os devidos intervalos de cada dose, inclusive a da bivalente. O atendimento será feito das 9 da manhã à 1 da tarde, na Rua Pará, número 255. E já que estamos falando de saúde, agora é hora de papo reto com a doutora Márcia Rebelato, médica ginecologista, obstetra e sexóloga. Hoje a pergunta é: até quando pode ter relação sexual durante a gravidez? A relação sexual, gente, não tem perigo nenhum. Você pode ter relação do dia que você engravidar até o dia que você for ter o bebê, seja de parto normal ou cesárea. Porque a relação em si, ela faz contratilidade uterina, então isso é favorável. E a gente já sabe por estudos científicos, pesquisas, que os nenéns sentem todo o conforto, aquele afeto, o amor que é feito que é liberado durante a relação sexual. Então pode ter do começo ao fim da gravidez, a não ser que a sua médica oriente você que tem um descolamento de placenta com algum sangramento ou uma posição da placenta errônea, que a gente chama placenta baixa, que te proíba de ter relação. Fora isso, fazer amor é bom para todo mundo. Mudando de assunto, a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos acusado de tráfico de entorpecentes na noite de quarta-feira no bairro Parque Flamingo, em Catanduva. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 11h30 da noite, os policiais realizavam patrulhamento quando foram informados via rádio que um indivíduo que estava no cruzamento das ruas Jandaia com Belo Oriente havia corrido ao se deparar com outra viatura. O fugitivo estaria trajando blusa e calça preta e fugiu no sentido da Rua Liberdade. Durante a ação policial, após pular o muro de várias casas, o averiguado foi abordado na Rua Formosa. Na ocasião, o infrator resistiu, mas acabou detido e algemado. Com ele foram apreendidos 99 pinos de crack e a quantia de R$50. Ele foi autuado em flagrante e preso na cadeia de Catanduva, onde aguarda pelo posicionamento da Justiça. Um acidente causou a morte de uma pessoa e outras 3 ficaram feridas na rodovia Armando Salles de Oliveira, entre Severínia e Cajobi, na manhã de quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, os carros em que as vítimas estavam bateram de frente e, com o impacto da colisão, o motorista de um dos veículos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras 3 pessoas foram socorridas e encaminhadas para o hospital de Olímpia. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas serão investigadas pela Polícia Civil. O nome do homem que morreu não foi divulgado. Na quarta-feira, um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Federal por armazenar pornografia infantil na área rural do município de Nipoã. De acordo com os agentes, a ação nomeada Rapina 009 cumpriu um mandado de busca na residência do investigado por volta do meio-dia. Ele foi preso em flagrante por armazenar mídias contendo cenas de sexo explícito e pornografia envolvendo crianças e adolescentes de diversas idades. Na casa dele foram apreendidos 2 telefones celulares, sendo que em um deles havia centenas de mídias com conteúdo de pornografia infantil.
Ele pagou fiança de R$ 1.550 e responderá pelo processo em liberdade. Mais uma vez está aqui na arquibancada Felipe Vital e ele está sorridente como sempre porque o Palmeiras jogando como nunca e ganhando como sempre. Sempre, o Palmeiras não perde, é impressionante. Em primeiro lugar, boa noite a todos que estão assistindo a gente. O Palmeiras não perde, é impressionante. Mesmo quando eu torço. Mesmo quando você torce. Para perder. Você tá torcendo desde a final da Libertadores. Eu já parei de torcer também contra. Não dá para secar. Duas coisas que eu não vou fazer mais: torcer a favor do Santos e contra o Palmeiras. Porque tá bem difícil ganhar alguma dessas apostas. Sim, aí. Tá verdade. Bem difícil. Bom, começando falando sobre o meio da semana, nós tivemos Sul-Americano e Libertadores, né? Os dois campeonatos latino-americanos aqui, né? O primeiro jogo foi do seu Santos, né? Na terça-feira, o Santos perdeu na Vila Belmiro para o Newell's Old Boys, o time que revelou o Messi, né? Messi que, aliás, está indo para o Inter Miami, dos Estados Unidos, né? Já foi confirmado. Fiquei sabendo. Santos perdeu em casa, está desclassificado da Sul-Americana. Não, matematicamente ele tem uma chance, mas assim, digamos, difícil. É só desligar o tubo, né? Difícil, vai ser bem difícil. Bem difícil do Santos conseguir mais um ano que, assim, sendo bem sincero, o Santos não disputa nada, né? Já caiu na fase de grupos de novo do Paulistão. Sul-Americano agora já fica para trás, o Brasileirão muito provavelmente não vai lutar por nada. Talvez por uma outra vaga em Sul-Americano de novo para o ano que vem, mas... Mais uma temporada jogada na lata do lixo. Que passa limpo, né? Assim, porque não dá para sonhar com esse time atual do Santos, também com o Odair, que o Santos vai disputar uma vaga em Libertadores, quiçá o título, né, do Brasileirão, acho que não chega nem perto. Mas vamos falar de coisas boas no futebol, tem? O Corinthians perdeu. Coisa boa. Isso é coisa boa. Isso é coisa boa para quem não é corintiano. O corintiano claro. não vai concordar com você, Mas assim, foi um jogo catastrófico lá, né? Contra o Independente Del Valle, fora de casa. 3-0 para o Independente Del Valle. E a impressão que ficou é que no final do jogo o Luxemburgo desistiu de ganhar. Tirou Roger Guedes, tirou Renato Augusto. A impressão é que tinha já desistido. Tudo bem que não dá para fazer muita coisa mais com 3-0 no placar e o Independente Del Valle literalmente muito melhor. E o Del Valle muito melhor. Del Valle que tem se tornado um carrasco dos times brasileiros, né? Venceu o Flamengo na final da Recopa, venceu o Sul-Americano na final do ano passado contra o São Paulo. É uma pedra no sapato. Só tem um time que ganhou do Del Valle em 2021, de 5-0. Por acaso, foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras que novamente na quarta-feira deu show. Saiu perdendo no Allianz Parque para o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil que tem a pior campanha do grupo do Palmeiras. Mas ninguém sabe, ninguém entende o que aconteceu direito no começo do jogo, que acabou o primeiro tempo em 2-0 para o Barcelona de Guayaquil. 2-0. Só que o jogo acabou, quando acabou os 90 minutos, acabou em 4-2 para o Palmeiras. O Palmeiras virou em 25 minutos e fez o terceiro aos 40. Então o Palmeiras precisou de 40 minutos para fazer 4 gols no Barcelona de Guayaquil. E já está com a vaga garantida para a próxima fase da Libertadores. Diante disso, Felipe, a gente pode dizer que o Palmeiras ele luta agora, né? Vai brigar pela Copa do Brasil, pela Libertadores e pelo Brasileirão. Sem dúvida. Dos 3 campeonatos, é bem provável que 1, 2 ou quem sabe até os 3 o Palmeiras possa ganhar. Certeza de ganhar nenhum time tem, mas que vai lutar com certeza. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo... Flamengo que começou a jogar bem com o Sampaoli. Com o Sampaoli. Então, assim, não é nenhuma certeza, mas que vai brigar, vai. O Palmeiras é um time muito constante, né? Tem um dado que eu acho assustador, que é... Não lembro certinho o número, acho que é 114 ou 115. Dos últimos 115 jogos, o Palmeiras perdeu 9. Né? A última derrota para o Palmeiras dentro do Allianz Parque foi em julho do ano passado. Vai fazer aniversário, mês que vem. O Palmeiras não perde em casa, foi para o Atlético Paranaense. Então, assim... Principalmente para o Brasileirão, que é um campeonato que premia constância, o time de Abel Ferreira não tem como tirar ele entre os favoritos. O time é constante, o time não perde. Quando não ganha os 3 pontos, no mínimo empata. O Palmeiras perde muito pouco. Eu sou obrigado a concordar com você. E agora essa notícia, os comentários que continuam de que o Abel pode ir para a seleção brasileira. Isso pode influenciar nessa campanha maravilhosa que o Palmeiras vem fazendo? Assim, o Palmeiras ele tem uma vantagem que, mudando de técnico ou não, provavelmente o Palmeiras vai continuar disputando títulos. Provavelmente, talvez não com a mesma consistência e competência que o Abel traz para o Palmeiras, mas a estrutura do Palmeiras é muito boa, né? Seja
seja na questão fisiológica, na preparação, nos gramados, enfim, tudo. Até a própria base do Palmeiras A própria base. vem revelando grandes jogadores, né? Grandes assim, bons jogadores. O Palmeiras jogou com 9 da base no último jogo, né? 9 estavam disponíveis, contando o Endrick, o Giovani acabou de voltar da seleção sub-20, tem o Luiz Guilherme que entra todo jogo, o Fabinho entra todo jogo, o John entra todo jogo. Então, assim, é uma gama de possibilidades que o palmeirense vislumbra, mesmo num cenário sem o Abel Ferreira, que o trabalho com boa competência vai continuar sendo feito. Final de semana se aproximando e nós temos aí mais uma ótima rodada do Brasileirão. Do Brasileirão. O Palmeiras vai enfrentar um clássico, né? Terá o grande clássico Choque Rei, né? Palmeiras e São Paulo no Morumbi. E é uma série de partidas entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, né? Porque na Copa do Brasil também teve o sorteio, né, das quartas de final. Se você quiser falar antes da Copa do Brasil, depois a gente teve o sorteio vai para os jogos do Brasileirão. Das quartas de final da Copa do Brasil. E mais uma vez, né, mais um ano, Palmeiras e São Paulo se encaram. O ano passado também teve esse jogo, São Paulo passou. Polêmicas de arbitragem à parte, né, já ficou no passado, mas São Paulo passou nos pênaltis contra o Palmeiras. O Grêmio vai enfrentar o Bahia. O Corinthians enfrenta o América Mineiro com volta, né? Mando de campo do Corinthians no segundo jogo. E o Flamengo enfrenta novamente também o Atlético Paranaense. Parece que esses dois têm duas certezas na vida. A gente vai morrer e o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. É impressionante. E passa o Flamengo. Depende. O Atlético Paranaense é uma equipe grande, uma equipe boa, forte. E o segundo jogo é dentro da casa do Atlético Paranaense. Então isso pode complicar bastante a vida do time de Jorge Sampaoli. O jogo de volta no Choque Rei Palmeiras e São Paulo também será no Allianz Parque. Sim. E quem passa? Palmeiras. Isso aqui por sugestão. Você tinha alguma dúvida de que ele ia dizer isso? Ah, mas você também acha isso? Não, eu prefiro esperar a rodada. Não, é jogo parelho. Eu não tenho dúvida que, ainda mais sendo clássico, né? Clássico tem o favoritismo ali pelo momento, pelas equipes, que acho que fazendo 11 contra 11 o Palmeiras ganha quase todos, com exceção talvez do centroavante. Independente de quem passa e quem fica pelo caminho, mas assim, eu acho sensacional o mata-mata. Eu também gosto muito. Essa demais. disputa eu acho empolgante, emocionante, né? Um negócio que para quem gosta de assistir futebol, acho que não tem sem dúvida sistema melhor. E ela é algo que equilibra um pouco as coisas entre os times, né? Porque num campeonato de ponto corrido como o Brasileirão, é muito difícil uma equipe muito pior conseguir alguma posição boa no mata-mata, não. A exemplo disso, o próprio Palmeiras na Copa do Brasil de 2021 foi eliminado pelo CRB. Time que não tem nem divisão. O Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. São Caetano. Aliás, com o Wagner Mancini como técnico, exato, que hoje é técnico do América Mineiro, que enfrenta o Corinthians, exatamente. Então, assim, o mata-mata... Quer dizer que a minha memória ainda está boa, hein? O mata-mata, ele pode premiar, né, equipes. Às vezes é um dia ruim, às vezes não encaixa ali alguma jogada, pode acontecer algum lance extraordinário, né? Final da Copa da Libertadores. O Andrés escorregou e o Palmeiras é campeão até hoje. Verdade. Então, assim, pode acontecer. Bom, mas você não falou ainda do Brasileirão, né? Final de semana, jogos do Brasileirão movimentando aí. O Santos enfrenta o Coritiba fora de casa, lá no Couto Pereira. Jogo... Bom, o Coritiba é a pior equipe do Campeonato Brasileiro por enquanto. Mas né? Contra o Santos pode ter certeza que vai se tornar a melhor equipe. O Corinthians enfrenta o Cuiabá na Neoquímica Arena. E os dois outros considerados grandes de São Paulo se enfrentam, né? Palmeiras e São Paulo, Choque Rei no Morumbi. Jogo no domingo às 4 horas da tarde para ficar de olho que promete para ser um jogaço. São Paulo embalado, né, da Sul-Americana, venceu ontem o Tolima por 5-0. 5-0, né? Não é pouca coisa. Tolima que ganhou do Corinthians numa Libertadores. Na Libertadores. Então, assim, é jogo bom. O São Paulo está engatado com o Dorival Júnior e o Palmeiras é o Palmeiras que todo mundo conhece, que todo mundo sabe. O que mais temos para hoje na arquibancada? Ou fica para segunda-feira? Não, vale lembrar que amanhã é um dia muito importante para o futebol internacional, porque é a final da Champions League. Verdade. Manchester City buscando o seu primeiro título contra a Inter de Milão, considerada e o jogo vai azarada, ser na Turquia, né? O jogo vai ser na Turquia. O jogo Inter considerada azarada, né? Passou do Milan na semifinal, né? O clássico italiano. E amanhã tem tudo para ser um jogaço, quem sabe, né? O primeiro título do Manchester City em Champions League e mais um para conta do Pepe Guardiola. Portanto, olha aí, final de semana com bons jogos, grandes disputas. E na segunda-feira o Felipe Vital volta aqui na arquibancada para falar sobre tudo que vai rolar neste final de semana. E só para pontuar, para quem é de Catanduva, hoje tem o Catanduva FC também, na Bezinha, contra o Taquaritinga. Catanduva e Taquaritinga, portanto... Às 8 horas, aqui no estádio Silvio Salles.
para quem é fã de futebol, esse final de semana tá recheado. Lembrando que o Catanduva ocupa a terceira colocação. Terceira colocação e o Taquaritinga é líder, tá? Então vai ser um jogo bem difícil, não perdeu ainda o Taquaritinga esse ano. O CAT, né? O Jornal Conecta termina aqui. A todos uma boa noite, bom final de semana. Na segunda a gente está de volta. Boa noite, um ótimo final de semana.